Tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer estar conversando com você aqui. Trabalho na indústria de software há cerca de 20 anos e grande parte do meu trabalho, principalmente nos últimos 10 anos, é envolvido em projetos de software na área de consultoria. Então, diariamente a gente acaba lidando com muitos cenários, né? E isso nos permite enxergar os projetos de software de uma maneira muito mais abrangente. Então, hoje eu trabalho na 2PC, onde a gente trabalha com projetos de consultoria em todas as áreas, seja empresas de seguros, empresas de e-commerce, empresas de software também, onde eu tenho um grande know-how nesse mercado de empresas de software. E eu quero contar para vocês uma coisa bastante interessante, né? Eu dedico muito, uma grande parte do meu trabalho a estudar esse ecossistema de software, né? Porque para construir um processo de mudança, ele não é fácil, né? E é muito importante que você esteja calçado em experiências, em cenários, porque o nosso dia a dia, às vezes, exige que a gente prove várias vezes a mesma coisa, né? Isso é bastante interessante. Até no mesmo projeto, né? A gente acaba tendo que provar a mesma coisa várias vezes, porque imagina o seguinte: todo o mercado gira para um lado. Para você trazer uma força para o outro lado, você precisa fazer uma força muito grande, né? E essa força tem que ser feita às vezes, várias vezes. Conversando com as pessoas do projeto, mostrando como a gente vai olhar aquele projeto de um ângulo diferente. Ah, porque eu fiz a vida toda desse jeito. Perfeito, mas você está tendo que resultado desse jeito, né? Então a gente tem que mostrar que não é porque você está fazendo daquele jeito que você vai ter resultado diferente. Para ter resultado diferente, a gente precisa pensar diferente. E eu digo para vocês o seguinte: grande parte dos projetos que eu participo, as pessoas têm profundo conhecimento em desenvolvimento de software, têm conhecimento em Visual Studio, conhecimento em .NET, conhecimento da linguagem de programação. Mas às vezes a gente encontra em times muito grandes erros que são erros não de conhecimento da linguagem de programação, mas às vezes são erros de lógica de programação, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque você percebe pelo código escrito. O código de estudo para você é uma coisa até bastante legal. Quando você analisa um código, um ciclo de vida do código, você vai numa ferramenta como o TFS, olha o Annotate, onde você tem toda a rastreabilidade de como surgiu aquele código-fonte, todas as mudanças que aconteceram em cada linha. Isso é lindo, eu fico até arrepiado quando eu penso. Isso é lindo demais. Assim, você é desenvolvedor, você sabe, se você é gestor, você tem essa informação à sua disposição, né? Isso é fantástico. E você começa a analisar onde começou a surgir aquele problema daquele código-fonte, né? E aí hoje eu quero chamar a atenção para você o seguinte: reforçando, as pessoas têm conhecimento da linguagem de programação, as pessoas não precisam aprender .NET, por exemplo, né? Mas existe uma evidência muito grande onde a dificuldade maior tem sido lógica de programação, por incrível que pareça. Ou seja, eu tenho encontrado problemas não relacionados à própria tecnologia em si, à codificação, mas os erros de lógica têm sido brutais, né? E isso tem me assustado, porque as pessoas estão indo para o mercado de uma forma muito mais rápida, né, do que há 10 anos atrás, onde existia um processo de maturação, de aprendizado, de treinamento. Hoje a gente tem uma aceleração onde uma pessoa entra no mercado, né, e talvez a gente precise rever como os novos profissionais estão entrando no mercado, porque conceitos básicos de lógica de programação, que é fundamental, né, numa área de software, estão sendo passados para trás. Então, grandes erros são encontrados em problemas pequenos de lógica de programação. Ou seja, não é um processo que estourou em função de um volume, enfim. É um processo que está dando problema porque não está se analisando o próprio negócio, né? E não está se analisando a lógica para resolver aquele problema. E às vezes aquela mudança que você faz comentando metade do bloco do código e o processo começa a funcionar mais rápido, melhor, sem erros, né? Parece estranho, mas no mundo onde você trabalha com um grande volume de código-fonte, você acaba tendo uma velocidade muito rápida para resolver pequenos problemas e às vezes até comentando, né?
parece estranho, mas eu pessoalmente já passei várias vezes por isso. Olhar uma aplicação que está lenta, com um bloco de código gigante, comentar a metade e o restante está funcionando, porque às vezes tem implementações que são completamente desnecessárias, né? Conversões que estão sendo feitas entre tipos completamente desnecessárias e que oneram muito o próprio processamento da aplicação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você às vezes pegar uma coleção, converter para coleção de novo, e toda vez está convertendo isso para coleção. Isso onera muito grande, porque às vezes é uma lista de itens grande e o processo tem que percorrer tudo isso, né? E no momento daquela implementação não se foi observado isso, que aquele objeto já é relacionado a uma coleção, eu não preciso toda hora estar convertendo ele. Então esse é um erro simples. Outro erro, até o uso de um try-catch para validar um erro na aplicação. Me assusta encontrar em um método 3 try-catches, né, vinculados. E aí você olha para aquilo ali, ninguém primeiro consegue entender o código, né? Segundo, existe uma implementação completamente ilógica daquele método, né? Aquele método não é um sistema, é um método simples, tem que ter 20 linhas. Para que tanto try-catch dentro de um único método? Então, são coisas assim muito simples que eu queria chamar a atenção de todos vocês, né? Vamos nos preocupar com um fator básico, que é a velha lógica de programação, que vai continuar válida para a gente a vida toda, tá? Então esse é um ponto muito importante e eu queria chamar justamente esse alerta para você, porque isso faz a diferença, isso gera valor no projeto, isso traz muita economia para todos, tá? A gente pensa que são coisas simples, mas são coisas de alto impacto no projeto. Isso eu digo para você com tranquilidade. Economiza também milhões de reais. Então, você está vendo esse vídeo aqui agora, de graça, eu estou falando para você, mas eu digo para você o seguinte, eu cobro muito caro para resolver, tá? Porque isso é uma experiência de muitos anos e que a gente resolve diariamente em projetos de software. Então, fica para você o alerta, é muito importante se preocupar com a lógica de programação. Eu tenho percebido que as pessoas não têm escutado, não têm analisado o problema a ser resolvido. Eu tenho batido várias vezes nessa tecla porque isso tem sido um problema muito recorrente, né, em diversos projetos que eu venho analisando nos últimos anos, e eu não tenho visto isso ser interrompido. E isso tem que ser interrompido, porque isso traz prejuízo ao projeto, atrasa o projeto, gera aquele ciclo horrível de recorrência, de retrabalho, que não é sadio, gente, para ninguém que trabalha no ecossistema do projeto. Não é sadio. E são coisas que você vê. Pô, você olha para a lógica ali que foi implementada e é simples. Aquela lógica não tem relação com o negócio. Ou seja, imagina se você não está conseguindo traduzir aquilo ali, imagina outra pessoa dar continuidade. A gente precisa entender que todo negócio, o pote de ouro num projeto de software é a continuidade. Se você não consegue garantir a continuidade daquele projeto, esquece, para de fazer o que você está fazendo, né? Dá um stop e vamos pensar, né, como resolver esse problema, para depois escrever a solução desse problema numa linguagem de programação. E aí eu digo para você, seja qual for a ferramenta, seja Java, .NET, JavaScript, seja o que for, vamos entender primeiro o problema a ser resolvido. Eu gosto muito, meus amigos ficam me zoando, mas uma folha de papel de ofício e uma caneta, cara, é a melhor ferramenta que você tem para programar. Porque coloca suas ideias ali em prática antes mesmo de você entrar na ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, tenta entender o problema que você vai resolver. Isso vai trazer uma economia saudável para você e para todo o ecossistema de software. Vamos economizar energia, vamos economizar dinheiro, né? Então, vamos construir software realmente que resolve o problema de negócio. Então, participe sempre desses bate-papos, eu estou sempre discutindo essas questões. Isso é muito legal, eu gosto de escutar o seu feedback, eu gosto de lidar diretamente com os projetos de software, porque é dessa forma que a gente consegue gerar valor, né? Aumentando a discussão, aumentando o resultado entre todo o ecossistema de desenvolvimento de software. Então, um forte abraço para você. Lembra de curtir o vídeo, a sua participação é fundamental.
participa nos comentários, convida outros amigos para a discussão, e a sua presença, a sua colaboração para mim é o maior valor dessa discussão, tá? É por isso que eu estou aqui hoje, no fim de semana, num local maravilhoso aqui, num parque em São Paulo, batendo esse papo com você, justamente para isso. Porque eu acredito muito que juntos a gente consegue mudar todo o ecossistema de software. Até a próxima!